Paz e graça para você ligado na rede internacional de televisão. Eu sou Heber Cocarelli, este é o Vejam Só, o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as redes. Todo mundo conhece a história da Arca de Noé, o dilúvio que Deus usou para purificar, lavar literalmente o planeta Terra que estava cheio de violência, né? Diz o texto de Gênesis capítulo número 6 que todo desígnio e pensamento do coração do homem era continuamente mau. Bem, veio o dilúvio, tudo mudou, as águas baixaram, a arca pousou no Monte Ararat, Noé saiu, começou a cultivar a terra, enfim, a vida recomeçou no planeta. Mas há um episódio que pouca gente conhece em detalhes, e é um episódio um pouquinho obscuro nessa história toda do pós-dilúvio. Diz o texto que Noé plantou uma vinha e bebeu do fruto da vide até ficar completamente embriagado. E como qualquer pessoa embriagada, Noé começou a dar vexame. Um dos filhos de Noé, chamado Cã, zombou desse estado em que Noé ficou e chamou os seus irmãos para participarem, né, daquela zombaria. Eles não concordaram com a atitude de Cã, né, mas foram até onde Noé estava, desnudo, né, entraram de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no com um manto e se retiraram. Quando Noé sarou da bebedeira, né, soube do que havia acontecido com ele, e principalmente da atitude de Cã, e amaldiçoou o seu filho Cã, pronunciou uma maldição. Afora o fato de que um pai amaldiçoar o próprio filho por um erro que ele, pai, havia cometido, existe ao longo dos milênios uma discussão muito grande sobre a extensão da maldição de Noé a seu filho Cã. Afinal de contas, essa maldição se refere a quem? Ao filho, chamado Cã, aos descendentes dele, que seriam exatamente quem? Algumas igrejas europeias e norte-americanas usaram durante muito tempo esse texto da maldição de Cã para justificar a segregação racial. Alguns chegaram até a usar esse texto para justificar o domínio e o extermínio dos povos americanos pré-colombianos. E você? Acha que essa maldição se refere a quem? Está no ar o Vejam Só. Boa noite, começa agora ao vivo o programa Vejam Só nesta quarta-feira, transmitido em tempo real via satélite pela rede internacional de televisão para todo o Brasil e via satélite para as Américas do Norte, Central e do Sul, também para o Norte da África, para a Europa e para boa parte da Ásia. A todos saudamos com a paz do Senhor Jesus e convidamos para uma reflexão que interessa a todo mundo que conhece ou tem curiosidade sobre o Antigo Testamento. Noé amaldiçoou o seu filho Cã. Bem, isso está nas Escrituras. Essa maldição refere-se a quem? É possível utilizar esse texto bíblico hoje para justificar motivos pelos quais determinados grupos étnicos seriam prejudicados, né, ou teriam a sua história prejudicada? O que é que você pensa a respeito disso? Eu sei que você tem dúvidas sobre o assunto, como todos nós, né? Então aproveite para tirá-las com os nossos especialistas. Hoje nós temos conosco o reverendo Dario de Araújo Cardoso, que é professor de Teologia do Antigo Testamento e ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Paz e graça, reverendo Dario, como vai o senhor? Tudo bem? Paz e graça, pastor Heber, graças a Deus, tudo bem. A igreja que o irmão pastoreia fica onde? Fica no bairro de Casa Verde, na Avenida Baruel 297. É a Igreja Presbiteriana do Brasil. Igreja Presbiteriana do Brasil. E o irmão dá aulas no Instituto, no Seminário José Manuel da Conceição. Exatamente. Perto do aeroporto de São Paulo. Perto do aeroporto de São Paulo. Muito obrigado pela presença do irmão. E do outro lado, o pastor Ivo Mariano, que é ministro da Igreja Deus em Cristo, a igreja pentecostal mais antiga do mundo. Paz e graça, pastor Ivo, como é que vai o senhor? Paz e graça, pastor Heber, graças a Deus, muito bem. Obrigado por estar aqui e estamos bem felizes e alegres.
A Igreja Deus em Cristo, que o senhor pastoreia, fica em que endereço, pastor? Ela está no bairro de Itaquera, na Avenida Arre Dannenberg, 650. Qual é o bairro lá? Itaquera. Itaquera. Tá bem, muito obrigado pela presença do irmão. Obrigado. Normalmente, nós assistiríamos agora a matéria de abertura do programa. Estamos com um probleminha técnico no nosso aparelho de videotape, mas já já você vai assistir essa matéria. Então, nós vamos inverter um pouquinho a nossa ordem e eu queria saber o seguinte: qual que é a opinião inicial dos nossos convidados, depois eu apresento os brindes e até lá o nosso técnico já deve ter consertado o nosso vídeo, né? Reverendo Dario Araújo Cardoso, apresenta para nós em rápidas palavras, já que o senhor é professor de Antigo Testamento, o que aconteceu? Por que Noé proferiu aquela maldição e o que ela significa em termos gerais? Pastor, aquela maldição aponta o juízo que Noé fez da atitude de seus filhos. Ela não foi direcionada exclusivamente a Cã, mas aos 3 filhos, abençoando-os pela sua boa atitude ou repreendendo-os pela sua má atitude. Quando se tratou da atitude de Cã, certamente ele precisou mostrar que era indevida a zombaria, e essa é a principal lição. O que é interessante no texto é que a maldição não é dada sobre Cã, mas sobre Canaã, que seria o 4º filho, ou o filho mais novo de Cã, e o que tem provocado bastante discussão e dúvidas, né? Mas a maldição ela é proferida sobre Canaã e não sobre Cã propriamente dito. De Cã vieram grandes nações. Os egípcios são descendentes de Cã, os babilônios são descendentes de Cã, todos eles nações poderosas e fortíssimas. Mas no contexto de vida de Israel, Canaã tem um papel muito importante e especial por conta da conquista da Palestina pelos descendentes de Abraão. Bom, a Cã também é descendente de Abraão, né? Cã não. Cã não. Cã não. Quem que é descendente de Abraão? Não, Abraão é que vai ser descendente de um dos filhos. Isso, Abraão é descendente de Sem. De Noé, que é Sem. Isso. Muito bem. Então, a maldição, na verdade, não é nem dirigida a Cã, é a um dos filhos dele. A um dos filhos dele. Tem alguma explicação para isso? Uma delas é a ligação do conflito que vai haver ético entre a santidade de Israel e a pecaminosidade de Canaã. A razão da conquista da Palestina não é apenas dar a Israel uma terra, mas julgar a pecaminosidade e o mal que os cananeus praticavam. E a história de Cã mostra que este mal vem de longa data, que desde seu pai, os cananeus têm aprendido a desrespeitar a lei de Deus e os princípios divinos. Perfeito, entendido. Bom, pastor Ivo Mariano, eu não falei na apresentação do irmão, só disse que a Igreja Deus em Cristo é a igreja pentecostal mais antiga, porque o movimento pentecostal contemporâneo começou lá, né? E foi em 1906. 1906, na igreja Azusa. Na Azusa, a igreja 1907. No seu registro, a partir de 1907, oriunda do avivamento da Azusa, 1906. Muito bem. Agora, a Igreja Deus em Cristo, ela se notabilizou por ser uma igreja especial. Aqui no Brasil, não sei se funciona assim, mas nos Estados Unidos é uma igreja de negros, né? A nossa igreja nos Estados Unidos, ela é essencialmente, sua base é uma igreja de negros. Mas ela não tem essa política de igreja de negros. Ela surge historicamente por conta do preconceito racial que explodiu na América. Então, essa divisão acabou gerando a igreja white, a igreja branca, e a igreja de negros, que é a igreja de Deus em Cristo. No Brasil, ela não segue praticamente esse mesmo teor, porque já é uma igreja, vamos dizer, brasileira no seu contexto social, brancos, negros, amarelos, essa coisa maravilhosa do Brasil, essa coisa tropical, alegre, né? Então, ela não é essencialmente do Brasil uma igreja de negros. Na América, por conta desse preconceito, ela é predominantemente negra. Então, vamos explicar para o telespectador mais novo.
Durante muitos anos nos Estados Unidos, os negros não podiam frequentar os ambientes dos brancos. Exato. Então eles tinham, tudo era dividido, né? Exato. Incluindo as igrejas. Inclusive as igrejas, os cultos, né? Não podia haver essa compatibilidade social, essa compatibilidade étnica de participar do mesmo movimento. E por conta disso a igreja se notabilizou e foi até politicamente, socialmente, podemos dizer, pejada como igreja dos negros. Exatamente para criar a dificuldade ainda mais de comunhão, de entrosamento social. Mas até hoje ela é frequentada majoritariamente por Majoritariamente por negros. Hoje ela é predominantemente uma igreja dentro dessa contextura social. Perfeito. O nosso aparelho foi consertado, agradecemos a equipe técnica da Rede Internacional de Televisão pela sua agilidade e presteza e vamos então assistir a matéria que o técnico foi o Nóbrega. Obrigado, viu, Nóbrega? Que Deus o abençoe e enriqueça. E a Carla Viana é a autora da matéria. Vamos ver. A questão sobre a diversidade humana tem algumas explicações. Uma delas, e a mais convincente até por especialistas, é de que as diferentes raças descendem do patriarca Noé, que tem sua história registrada na Bíblia. Hoje, nós temos quase 7 bilhões de pessoas e todos, na sua diversidade étnica, nós somos descendentes de 3, os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Não importa como fisicamente nós nos apresentemos. Isso é da Bíblia e a ciência tem comprovado isso. A história conta que ao descer da arca após o grande dilúvio, Noé exagerou um pouco do vinho. Ficou fora de si e despiu-se. Quando o filho mais novo o encontrou neste estado, faltou-lhe com respeito. Cã viu, ficou admirado e chamou os irmãos. Aí os outros dois vieram e cobriram o pai, mas provavelmente o Cã era um pouco mais curioso, deve ter tomado alguma atitude de observação, que Noé não gostou. Aí diz a Bíblia que Noé, furioso, zangado, amaldiçoou não o Cã, mas o filho mais novo. Autor de vários livros, entre eles Os Negros da Bíblia e os do Brasil, o pastor e historiador Paulo Oliveira afirma que Cã é considerado o pai dos negros. E o acontecimento bíblico, infelizmente, é mal interpretado pelos racistas, que atribuem todas as mazelas históricas à raça negra como fruto desta maldição. Mas, segundo o professor, a maldição não foi sobre Cã, e sim sobre seu filho Canaã. O que foi amaldiçoado são os descendentes de Canaã. Agora, curiosamente, do ponto de vista social, político e financeiro, os descendentes de Canaã, que são os cananeus, não tiveram inferioridade coisíssima nenhuma. Porque o Canaã de então, os povos daquele tempo, hoje é mais ou menos aqueles que são são os palestinos, o pessoal dos fenícios, o pessoal da Mesopotâmia. E a história secular antiga comprova que houve um desenvolvimento notável da parte deles. Então, essa maldição que existe até hoje são para aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador, aqueles que não são cristãos. Até um trecho do famoso poema Vozes da África relata o acontecimento. Foi depois do dilúvio, um viajante negro, sombrio, pálido, arquejante. Descia do Arará, e eu disse ao peregrino fulminado: Cã, serás meu esposo bem amado, serei tua Eloá. Poesia à parte, sendo a maldição lançada sobre o filho de Cã, Canaã, ela ainda existe? Este assunto é tema do Vejam Só de hoje. Muito bem, e você pode participar do programa ligando para cá ou mandando a sua mensagem eletrônica e voltando na nossa enquete do site. O telefone é 0 operadora 11 3337 5886 e o nosso site ainda é o antigo, www.rittv.com.br/vejam só. Vota na enquete, manda um e-mail lá pelo Fale Conosco para você participar dos brindes. O brinde de hoje é patrocinado pela Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Você vai ganhar essa linda camiseta da Agrade, né? Que é realmente muito interessante, muito bonita. E você pode estudar na Agrade.
ela tem mais de 600 filiais. A Grade Academia Teológica da Graça de Deus é uma escola de Bíblia, teologia, né? Tem uma infinidade de cursos diferentes e tem mais de 600 filiais só no Brasil. A Grade já está fora em vários outros lugares do mundo. E para que você possa se inteirar mais, entre no site agrade.com.br ou, durante o horário comercial, você vai ligar para 3115-0819. Esse telefone é da Agrade, não é para você participar da discussão do tema de hoje, não. Tá? É para você se informar sobre os vários cursos que a Agrade oferece para você, tá bem? E além do brinde da Agrade, você também, participando do programa de hoje, concorre ao famigerado Kit Jô Rezende. Famigerado porque todo mundo quer ganhar esse kit, que é uma cesta de produtos para tratamento do cabelo e fazem o cabelo voltar a nascer. Eu sou testemunha capilar disto, né? Há mais ou menos 8 anos fiz o tratamento com a Jô, né? Eu estava ficando completamente calvo, ela recuperou meu cabelo, está na hora de eu voltar lá para ela continuar o tratamento comigo, né? Mas funciona e eu dou meu testemunho. E você vai ouvir agora o depoimento da própria Jô Rezende. Minha amiga e meu amigo, hoje eu estou aqui para te dar uma dica assim que você vai adorar. As mulheres principalmente, hein? Passaram por escova definitiva, progressiva, amaciamento e os cabelos estão despencando. Você não sabe mais o que fazer. Olha só, a minha dica de hoje é um kit que eu tenho de tratamentos para cabelos todos danificados, não só de mulher, hein? Os homens também. Os homens são estressados, cansados e os cabelos estão vindo no chão e eles não sabem mais o que fazer. Chegou a sua solução. Os meus produtos são todos naturais, você vai adorar os meus produtos. Eu tenho 3 kits, cada um para um tipo de cabelo. Temos para cabelo seco, para cabelo normal e para cabelos oleosos. Você pode ligar, marcar uma avaliação, é totalmente gratuita. Basta você ligar no 0 operadora 11 5083 2549. E você que não é de São Paulo, você pode pedir pelo meu e-mail jrzestetica@terra.com.br e esses produtos vão chegar na sua casa pelo correio. Eu tenho certeza que você não vai mais ficar triste com o seu cabelo. Gostaram ainda da minha dica de hoje? Obrigado, Jô. Vamos lá, pastor Ivo Mariano, o senhor está no ministério há quantos anos? Nós estamos no ministério já vai para quase 9 anos. O irmão já presenciou alguém na sua história de vida usando o texto bíblico para justificar racismo ou segregação racial? Já ouvi alguém justificar como que tendo aprendido que a raça negra é a origem da maldição de Cã. Coisas desse tipo. E aí, o senhor foi estudar ou nem deu bola? Ah, não. No momento, eu não valorizei. Isso foi assim há algum tempo. Mas, posteriormente, eu passei a estudar isso exatamente mesmo não tendo conhecimento histórico da coisa cultural, eu já não concordava com a ideia de que o negro fosse esse caso de maldição. Então fui para estudar a Bíblia, ler o texto sagrado e também para os contextos históricos, culturais, educacionais, para ver se tinha fundamento. Até hoje não encontrei nenhum fundamento sobre isso. Muito bem, muito obrigado. O reverendo Dario, eu queria que o senhor dissesse para nós, porque é assim, toda vez que eu converso sobre esse texto, sempre tem alguém que com uma dúvida e parece que há alguns pregadores que dizem o seguinte, que o que Cã fez com Noé, quando Noé estava bêbado, não foi só zombar do pai, porque parece que a expressão descobrir a nudez é usada também no Antigo Testamento para um relacionamento sexual íntimo, né? Relacionamento sexual tem que ser íntimo, não tem como não ser. O que o senhor pode nos ajudar? É possível que Cã tenha abusado do pai? O texto não dá indicação disso. Parece-nos que a ênfase do texto está no fato dele ter contado isso aos irmãos. Essa atitude de ver o pai em situação deplorável e transmitir e contar isso a outro, o texto dá ênfase a esta atitude de Cã e não propriamente ao ato de ver
a nudez de seu pai como a grande questão. O erro de estar nu é de Noé, mas o erro de Cã é fazer com que essa nudez fosse conhecida dos seus irmãos. O texto, então, aponta para esta atitude de depreciar o seu pai diante dos irmãos, e não há nenhuma conotação sexual aparente no texto que se possa colocar dentro dessa questão. Porque o que se alega é que quando você vai para... Não sei se é Deuteronômio, Levítico, e sim, é um texto lá, um capítulo em que Moisés escreve sobre os casamentos não permitidos, né? E lá está escrito: não descobrirás a nudez de seu pai, né, ou de sua mãe, não descobrirás a nudez de seu cunhado, sobrinho. Isso, e aí não é só olhar, né? Isso, mas nesses casos, o agente é aquele que está sendo proibido. Eu não posso descobrir a nudez de alguém. E aí, então, há uma atitude minha, portanto, essa conotação sexual. No texto, a atitude de despir-se é de Noé. Não foi a atitude de Cã de despir o seu pai. Nesse caso, seria alguma questão sexual. Descobrir a nudez seria... Tá. É uma ação ativa. Ativa, exatamente. Certo. No caso de Cã, parece uma ação passiva. Qual foi a sua ação ativa? Contar isso aos irmãos, denegrindo o seu pai e convidando-os a zombar do seu pai. E por isso que os filhos de Noé... Mas havia também alguma coisa ligada a olhar, né? Porque eles entraram de costas. Sim, o respeito. Essa é a grande questão que o texto apresenta para nós, a honra ao pai. Reverendo, ainda sobre esse assunto, alguns pais mais modernos não se incomodam de aparecer sem roupa diante dos filhos. O senhor acha que esse texto da Bíblia pode ser usado para dizer, olha, não faça isso? A questão cultural, ela muda muito, doutor Heber. Pastor Heber, de fato, a questão da nudez precisa ser tratada com cuidado, até pela banalização que ela tem. Mas eu não acredito que isso deva implicar no texto de que nós que devemos proibir esse tipo de exposição. É verdade que o cuidado e a educação nas vestes, mesmo dentro da família, dentro de casa, é alguma coisa muito prudente, em especial num contexto de pecado que nós vivemos, onde a questão da pedofilia, por exemplo, é uma questão muito ampla, bastante comentada. Então, seria prudente que certos cuidados fossem tomados, mas eu não diria isso em termos de proibição no texto. Mas há prejuízos, e esses prejuízos precisam ser, de alguma forma, contemplados. Muito bem. Pastor Ivo, como é que o senhor vê essa questão de um pai amaldiçoando o filho, hein? É complicado, né? É uma tradição praticamente religiosa e a gente entende que tem essa maldição de Noé sobre Cã, por tabela, seu filho, Canaã, filho de Cão, e se torna o fundamento dessa questão, essa maldição patriarcal e familiar. E é inserido na religião essa autoridade essa autoridade paterna sobre os filhos, de ser do respeito, e numa época em que extremamente religiosa, numa época extremamente moralista, essa versão da maldição é venerada, é respeitada, e o pai sempre fazia uso disso, dessa prerrogativa do poder de amaldiçoar religiosamente aqueles que lhe infligiam mal. Esse fator de Noé praticamente se torna o fundamento, né, dessa questão na Bíblia toda, se torna na lei, vai ser inserido depois, nesse contexto, como o reverendo já citou, vai ser inserido depois com base nisso, né, com base nessa maldição paterna. Agora, reverendo Dario, bom, o senhor já explicou que Noé
amaldiçoou não foi Cã, foi o filho dele. Isso. Por que Noé faria isso? Né? Em segundo lugar, se isso não tem a ver com os negros, tem ou não? Não tem. Não tem nada a ver com os negros? Não. Os negros são descendentes de quem? Não é de Cush? Os povos descendentes de Cã são, de fato, povos de cor negra. Né? Os povos que estiveram na África e alguns, inclusive, na Ásia inicialmente. Né? Mas a maldição não é pela cor. Né? Tanto que, entre os povos negros descendentes de Cã, não há povos amaldiçoados. Né? Então, essa distinção, se a maldição fosse sobre Cã, talvez até pudesse fazer essa relação, mas ela nem é desta forma. É Canaã. É Canaã, é um dos 4 filhos que a Bíblia apresenta de Cã. O que é interessante, pastor Heber, é a questão da função do pai como julgador, como juiz. Ao pronunciar bênção e maldição, nada se faz além do que mostrar as consequências dos atos de cada um. O que é interessante na pergunta que o senhor faz é por que não Cã e sim Canaã? Aí a explicação que os comentaristas dão é que Deus havia abençoado Noé e seus filhos. Em Gênesis 9:1 nós temos esse relato. No pacto noaico. Exatamente. Então, aquela atitude de Cã não poderia invalidar a bênção que Deus deu aos 3 filhos de Noé e a todos os povos. Negros, brancos, amarelos e assim por diante, todos estão debaixo dessa bênção de Deus sobre aqueles que saíram da arca. Entendi. Perfeito. Temos um telespectador para conversar conosco ao vivo, por telefone. Ricardo, seja bem-vindo. Cadê o Ricardo? Alô, alô? Bem, a técnica vai verificar o Ricardo e ele já fala conosco. Mas, reverendo Ari, vamos explicar melhor essa questão aí, que até eu fiquei confuso. Então, a maldição que Noé pronunciou, ele usou um dos filhos de Cã, que foi Canaã. Exato. Né? E o irmão disse que as bênçãos e maldições pronunciadas pelos pais, as bênçãos e maldições do Antigo Testamento, elas nada mais refletem do que as consequências dos gestos. Quer dizer, então, seria um processo pedagógico de Deus para dizer, olha, cuidado com o que você faz, porque isso vai trazer consequências no futuro. Exatamente. Mais do que a determinação da palavra de Deus, você vai ser abençoado ou você vai ser amaldiçoado? Não, quando Deus fala, então nós temos este peso de transformação. Geralmente, quando os pais falam, eles retransmitem aquilo que receberam de Deus. É o caso de Noé, que vai abençoar ao Senhor, Deus de Sem, né? E a bênção não é a Sem propriamente, mas ao Deus de Sem. É o caso de Abraão, que vai transmitir a bênção a Isaac, de Isaac, que vai transmitir a bênção a Jacó. Então, é um processo de transmissão daquilo que receberam de Deus. Da mesma forma, quando um filho ele se afasta deste princípio de obediência, ao pai dizer que ele será excluído desta relação de bênção. Isso é mostrado na bênção de Jacó aos seus 12 filhos, quando ele vai mostrar os pecados de Ruben, Levi e Simeão, antes de abençoar Judá, que é de quem vai descender o Messias. Então, todas essas bênçãos, elas servem para esse propósito didático de mostrar por que caminho está sendo conduzida a bênção de Deus para todos os povos. Canaã, em específico, ele é escolhido porque Canaã tem um interesse especial para o povo de Israel. Deles, por exemplo, de Canaã, por exemplo, descende Sodoma e Gomorra. São cidades conhecidas da sua iniquidade, né? E como elas, tantas outras cidades, jebuseus, heteus, são cidades que têm esse mesmo tipo de comportamento. Por outro lado, Abraão vai abençoar os heteus, vai fazer aliança com eles, embora não queira que seu filho se case com uma mulher, né, dos heteus, mas Abraão vai abençoar Sodoma, libertando o seu povo e dando o povo de volta. Então, não há nenhuma
tentativa bíblica de subjugar os povos cananeus até o momento que Deus manda que isso aconteça através do povo de Israel. Lá com Josué. Lá com Josué, exatamente. Tá muito bem. Nós vamos para o intervalo, voltamos já já com Vejam Só.